Quantos já começaram a sentir a presença de Deus nesse lugar? Quantos já foram tocados? Sei que Deus já tocou na vida de muitas pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Banda, obrigado. Daqui a pouquinho vocês voltam. Fica só o teclado comigo. Obrigado, Jesus. Eu quero começar esse culto fazendo uma pergunta para você. E dependendo da resposta de vocês, vai definir o que vai acontecer nesse momento. Deus, ele já começou a se manifestar aqui. Pode ser que já tenha pessoas que já foram curadas nesse lugar. Mas eu quero ainda perguntar para você: quantos creem que o nosso Deus continua ainda operando milagres nos dias de hoje? Quantos creem que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Eu também creio. Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? Que aonde Jesus ele passava, ele deixava um rastro de curas e milagres. Não teve um lugar que Jesus ele não passou, nenhuma aldeia, nenhuma cidade que não aconteceu curas, milagres, prodígios e maravilhas. E se nós cremos que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e ele está aqui nesse ambiente, tudo pode acontecer. Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei o que você tem buscado nessa tarde, eu não sei qual é as dores, eu não sei qual é a enfermidade, mas Deus tem resposta para você hoje. Deus, ele atraiu você neste lugar porque ele quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Quero me apresentar. Pode ser que algumas pessoas não me conheçam. Eu sou o pastor Fernando Brugueira, casado com a pastora Michele, essa mulher linda. Junto nós somos um dos pastores auxiliares, junto com os demais pastores, que auxiliam o nosso apóstolo Pedro e Sara Medina. Damos esse suporte. Inclusive o nosso apóstolo, ele está na Nigéria, África. Quem tem acompanhado as redes do nosso apóstolo? Glória a Deus. Nosso apóstolo, ele já mandou mensagem dizendo que ele está voltando e ele está carregando uma unção nova. Então, ele mandou dizer para vocês se prepararem, porque ele vai derramar essa unção sobre toda a igreja. Meu Deus! Vamos aplaudir. Glória a Deus. Eu creio que depois dessa unção que será derramada sobre nós, sobre essa igreja, nós não seremos mais os mesmos. Nós vamos entrar em um novo nível espiritual, um novo patamar de unção, de poder, de milagres. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa eu perguntar, quantos aqui nos visitam pela primeira vez? Olha só, meu Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Nós sempre gostamos de dizer que a igreja, a família do reino, não é uma igreja para você frequentar, mas uma família para você pertencer. Então sejam bem-vindos, você chegou no lugar do seu propósito. Você chegou no lugar do seu milagre. Quantos creem? Amém. Amém. Pessoal, sentem um pouquinho. Senão já ia esquecer de mandar vocês sentar. Você não chegou em um culto comum. Esse culto aqui, culto das 17 horas, é um culto diferente. Por quê, pastor? Porque existem inúmeras pessoas que estão vindo de todos os lugares do Brasil e do mundo até este culto das 17 horas, que se chama o Corredor dos Milagres. E nós temos testemunhado inúmeras pessoas que têm sido curadas neste lugar. Cegos estão vendo, surdos ouvindo, cânceres estão desaparecendo, nódulos, tumores. Os médicos estão surpreendidos, até mesmo espantados, porque pessoas que estavam acamadas
com o diagnóstico de câncer, de tumor, passaram por aqui, passaram por esse corredor de milagres, e no outro dia levantou da cama. Chegou diante do médico, o médico ficou espantado, porque aquela pessoa não poderia estar em pé. E fizeram exames, e o câncer desapareceu. Uau! E nós temos visto e contemplado e testemunhado o que Deus ele está fazendo aqui no nosso meio. Glória a Deus. E eu quero perguntar rapidamente, antes de nós entrarmos para a mensagem, eu trouxe uma breve mensagem para gerar fé no teu coração, e depois nós vamos fazer aqui o corredor dos milagres, e nós vamos orar, e eu creio que todos serão curados em nome de Jesus. Mas eu quero saber se tem alguém que passou por esse corredor, que está aqui presente, que tem um testemunho para contar de algo que Deus ele fez na sua vida, uma cura, um milagre, você não teve a oportunidade ainda de testemunhar. Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que passou aqui por esse corredor, foi curado, recebeu um milagre e quer testemunhar, para edificar a fé dos irmãos nessa tarde. Temos aqui uma irmã, vou pedir para o microfone levar ali. Temos lá outro irmão também, glória a Deus. Deus ele está se movendo neste lugar, pessoal. Glória a Deus. Vamos aqui primeiro, está mais perto. Glória a Deus. Meu irmão, o que Deus fez na sua vida que vale a pena contar e testemunhar diante de toda a igreja? A paz do Senhor a todos. Eu hoje vim aqui especialmente para agradecer a Deus e ao Senhor Jesus o que Ele fez, porque há mais ou menos um mês e meio atrás eu tirei o meu joelho fora do lugar, e muitos falavam que era um nervo que tinha saído, que tinha se rompido, e eu fiquei com aquela dor, muita dor que eu estava, e mais ou menos um mês eu vim no culto aqui. Eu nem sabia que estava tendo esse culto de cura às 5 horas da tarde, porque antes era nas quartas, né? E eu estava em São Francisco, eu não estava sabendo muito certo. E peguei e vim, justamente no culto das 5, e fui no corredor de milagres. Na hora o apóstolo orou por todos nós ali. Eu já senti que deu uma aliviada, mas eu fui para casa e ainda continuou doendo. O joelho mais umas vezes acabou saindo fora, quando para voltar era muito complicado. Mas hoje de manhã cedo eu peguei e me abaixei assim do nada, e depois eu me lembrei, eu fui curado pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu estou aqui para agradecer. Glória a Deus. Parabéns pelo seu milagre. O testemunho dele vai fazer muito sentido quando a gente formar aqui o corredor de milagres, porque a gente tem uma instrução muito importante para dar para você. Qual foi a outra irmã que levantou a mão? Lá. Glória a Deus. Depois da irmã nós vamos entrar para a mensagem. Há mais ou menos um mês atrás, eu fui fazer um check-up com a ginecologista, porque eu faço reposições de hormônio. E ela me pediu uma bateria de exames. E eu já estava com o abdômen muito inchado e bastante dores. E ela, no exame de GGP e GTO, deram muito altos. O nível normal é de 5 a 35 e o meu deu 295. Então eu fiquei preocupada quando eu li o exame. Eu estudei 2 anos de medicina, então eu entendo um pouquinho, né? E quando eu retirei o exame do laboratório, eu fiquei muito preocupada. E eu vim trazer a médica e ela disse: tu deve estar com alguma coisa no fígado. Só que a minha irmã, que é daqui da igreja, ela disse: Silvia, eu vou já marcar um hepatologista, porque por esses exames tu deve estar com uma lesão no fígado. Porque esse exame indica que as células do fígado estão sendo atacadas por algo estranho no organismo. Então nós marcamos um hepatologista. Graças a Deus nós conseguimos um médico maravilhoso aqui em Balneário, o Dr. Matheus. E ele, quando viu o exame, ele disse: olha, eu tenho certeza, tu tá com gordura no fígado grau 2. E tu já teve hepatite? Eu falei: não. Ele disse: então vamos fazer todos os exames. No domingo eu vim aqui, passei pelo corredor, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro Medina orou por mim. Na segunda-feira eu fui fazer a ultrassom, porque precisava ver qual era o grau da gordura, e na ultrassom que detecta. Quando ele viu a ultrassom,
não tinha nada. Falei, Jesus, tu és maravilhoso. E ele me pegou e disse, não, tem alguma coisa errada aqui. E um daqueles exames dava positivo para lúpus. E ele precisava de um outro exame para confirmar o lúpus. E eu vim novamente, passei pelo corredor. E na próxima semana eu fiz o exame de lúpus e deu negativo. E em nome de Jesus eu não tenho nada, eu estou curada, porque o Senhor Jesus me curou. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas mais forte para Ele, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se Deus fez na vida dessas pessoas, Ele pode fazer na sua também. Creia. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, em outras traduções, toda a autoridade, no céu e na terra. Até aqui. Toda a autoridade. Repita comigo mais uma vez. Toda a autoridade. Sabe o que me impressiona nesse versículo? Que Jesus, ele conquistou toda a autoridade, toda a exousia, todo o poder nos céus e na terra. E sabe o que Jesus ele fez com toda essa autoridade, todo esse poder? Ele delegou para a sua igreja. E você sabe o que hoje nós conseguimos fazer com toda essa autoridade e esse poder que foi impartido sobre nós? Abra comigo Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 16, versículo de número 17. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Por isso que eu perguntei para você no início, você crê? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra ela está prestes a se cumprir aqui na vida de vocês. Assim que nós colocarmos as mãos sobre vocês, impor a mão, creia que você será curado. Sabe, enquanto eu meditava nesses versículos, eu li esses versículos, o Espírito Santo ele ministrou algo muito forte no meu coração. E eu preciso falar com a igreja sobre isso. Você sabia que a doença, ela tem um propósito? Você sabia que a doença, ela tem um propósito? E não é um propósito de Deus. É um propósito do inimigo. É um propósito do diabo. Sabe qual é esse propósito? Enfraquecer e matar o corpo, para impedir que você viva o propósito de Deus na sua vida. O propósito da doença é matar o propósito de Deus na sua vida. Meu Deus. Porque o inimigo sabe que a doença ela tem o poder de paralisar você. A doença ela tem o poder de impedir você de cumprir o propósito que Deus ele tem na sua vida. O inimigo sabe que a doença, além de enfraquecer o seu corpo, ela também pode enfraquecer a sua vida espiritual, enfraquecer a sua fé. E enquanto eu orava, meditando nesse versículo, meditando nisso que Deus ele me falou, o Espírito Santo me disse que existem pessoas aqui, e não são poucas, muitas, que pararam de cumprir o propósito de Deus por causa da enfermidade. A enfermidade veio sobre a vida da pessoa, a doença ela veio,
E essa enfermidade enfraqueceu essa pessoa a tal ponto que ela desistiu de continuar o propósito de Deus. Você parou, você estacionou, você retrocedeu. Muitas pessoas até mesmo perderam a sua fé, porque o diagnóstico diz que não tem cura. Pode ser que você já tenha buscado em muitos lugares, batido em muitas portas, e nada aconteceu, e a doença cada vez piorou mais, e isso enfraqueceu a sua fé. E quando nós temos a nossa fé abalada, nós acabamos aceitando a enfermidade na nossa vida. Nós aceitamos a doença na nossa vida. Nós acabamos convivendo com a enfermidade, porque muitas vezes nós não temos mais esperança de ser curados. Mas eu vim aqui nessa tarde dizer para você que tem sim, tem esperança. Eu vim aqui dizer para você que Deus, Ele não criou você com essa enfermidade. Deus, Ele não criou você com essa doença. Deus, Ele criou você perfeito. Essa doença não faz parte de quem você é, não faz parte da tua identidade. Sabe o que diz em Isaías, capítulo de número 53? Abra comigo. Isaías 53, versículo de número 4 ao 5. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você sabe o que esse versículo está nos dizendo? Esse versículo está nos dizendo que Jesus já levou as nossas dores e as nossas enfermidades sobre Ele. Esse versículo está nos dizendo que não é algo que vai acontecer no futuro, não é algo que vai acontecer amanhã, é algo que já aconteceu. Ele já levou, Ele já curou você. Mas pastor, se Jesus já levou as minhas dores e as minhas enfermidades, por que eu ainda estou doente? Por que eu ainda estou com essa enfermidade? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com essas dores? Você quer saber por quê? Porque muitas vezes você tem se conformado com a realidade que você está vivendo. Você tem se conformado com a doença. Você tem se conformado com a enfermidade. Deixa eu perguntar algo para você. Qual foi a última vez que você se revoltou contra essa enfermidade, essa doença, essa dor? Qual foi a última vez que você disse: não, eu não aceito mais essa dor na minha vida, eu me revolto, eu não aceito, porque Deus me criou perfeito, Ele já levou as minhas dores e as minhas enfermidades, e eu quero viver isso que está na palavra. Qual foi a última vez que você se revoltou? Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos conformamos. Nós aprendemos a conviver com a dor, com a enfermidade, com o remédio, com a depressão. Quantas pessoas estão enfermas há tantos anos, com depressão há tantos anos, usando medicação há tantos anos? Infelizmente nós nos acostumamos. E tem muitas pessoas que até nem oram para serem curadas. Romanos capítulo de número 12. Romanos 12, versículo de número 2. Aleluia. Glória a Deus.
Romanos 12:2 diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra está dizendo para que nós não devemos nos conformar. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Nós não podemos aceitar o sistema deste mundo. Nós não devemos aceitar a nossa realidade. Nós não devemos aceitar e nos conformar com a enfermidade. Nós precisamos ser pessoas inconformadas. Mas muitas vezes nós nos conformamos, nós aceitamos, nós convivemos. Sabe o que Deus ele falou há um tempo atrás comigo? Que muitos de nós estamos construindo pontes nas nossas vidas. E estamos impedindo Deus de operar o sobrenatural. Como assim, pastor? O que é uma ponte? Uma ponte, ela é uma estrutura que te ajuda a atravessar um lugar, te dá passagem, ajuda você a acessar um lugar mais rápido. Ele muitas vezes burla um obstáculo que tem naquele ambiente, naquele lugar, para você atravessar. Um exemplo: você está diante de um grande rio ou um penhasco. Para que você possa atravessar este rio, se não houver uma ponte construída naquele lugar, o que eu vou precisar fazer? A única forma de você continuar a sua jornada, a sua caminhada é atravessar esse rio. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar no rio, vou ter que nadar, vou ter que me esforçar, eu vou ter que mergulhar. Se eu não sei nadar, eu vou ter que aprender a nadar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Não é assim? Se existe um grande abismo, um penhasco, o que eu vou fazer? Não tem uma ponte para me atravessar, eu não consigo contornar. Eu vou ter que escalar, eu vou ter que, descer aquele lugar. Isso vai exigir esforço, vai exigir coragem. Vou precisar perseverar, vou ter que descer, depois eu vou ter que subir para conseguir chegar, continuar a minha caminhada, a minha jornada. Não é assim? Agora, se tem uma ponte, não fica tudo mais fácil? Se existe um grande rio e existe uma ponte, eu não preciso me molhar, eu não preciso entrar no rio, eu não preciso nadar. Eu simplesmente atravesso aquela ponte. O penhasco da mesma forma. Então, trazendo para o nosso contexto daquilo que nós estamos falando, existem muitas pessoas que estão construindo pontes espirituais, pontes nas suas vidas, e isso está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus. Um exemplo: pessoas que usam óculos, tem algum tipo de problema na visão. Pode ser que você não consiga enxergar muito bem para longe, para perto. Aí o que você faz? Você vai no oftalmo. Isso. Você vai lá, você vai consultar, vai fazer os testes de visão, E eles vão ver o grau, o que está acontecendo. Dentro de alguns dias você recebe um óculos bonitinho, uns quadradinhos, outros redondinhos, outros de estrelinha, não sei. E o momento que você coloca esse óculos em você, a sua visão ela é restaurada. Antes, sem o óculos, você não conseguia enxergar bem, mas agora com o óculos você está enxergando melhor do que eu. Não é assim? Eu estou enxergando perfeitamente. E sabe o que acontece nesse momento? A partir deste momento que você constrói uma ponte, que você usa um óculos, pelo nosso exemplo, você não precisa mais ser curado.
agora eu não busco mais ser curado. Eu não oro mais para ser curado, porque agora a minha visão ela está perfeita. Deus, Ele olha para você lá do céu e diz: beleza, o meu filho conseguiu burlar um problema grande que ele tinha na vida dele. Em vez de buscar a cura, buscar o milagre, ele preferiu confiar muitas vezes no homem, nos médicos. E eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós nos acomodamos com isso. Agora eu pergunto para vocês, temos pessoas que usam óculos aqui. Qual foi a última vez que você se revoltou contra esse óculos que está na sua vida? Você disse: eu não aceito, eu quero, Deus me criou perfeito e eu quero enxergar perfeitamente sem óculos. Nós não nos revoltamos, nós não buscamos por isso. Então Deus, Ele olha para você e realmente você não precisa ser curado. O problema de muitas pessoas é que nós nos conformamos com as dores e com a enfermidade. Amém? Quero levar você em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Eu quero que a banda já suba, porque vai ser o último ponto antes da gente formar o corredor de oração e orar por você. Mateus 14, versículo de número 22, diz assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha, Deus, nós vamos aprender algo poderoso com essa passagem. Então aqui a Bíblia está nos dizendo que Jesus, ele está dando uma ordem para os seus discípulos: passem para o outro lado. Aqui a gente já percebe que havia ali uma resistência. Para que Jesus desse uma ordem, precisasse ordenar que eles atravessassem, quer dizer que os discípulos não estavam querendo ir, não. Até porque Jesus, ele não ia acompanhá-los naquele momento. Jesus disse: atravessem para o outro lado, que depois eu vou encontrar vocês. Mas mesmo assim eles obedeceram a ordem de Jesus, né? Eles estavam no centro da vontade de Jesus. Nesse momento, a palavra de Deus vai nos dizer que quando eles chegaram no meio do alto mar, se levantou uma grande tempestade. E os ventos, eles eram contrários. Pessoal, os discípulos de Jesus, eles estavam desesperados nesse momento. Estavam apavorados, achando que não iam sobreviver. Porque imagina só, eles estão no meio do mar, uma tempestade se levanta, ventos contrários, 12 homens dentro de uma pequena embarcação, e a palavra de Deus diz que eles estavam com medo e gritando. Gente, vocês já viram um homem com medo gritando? Não é muito bonito de se ver, né? Quer revelar um homem, verdadeiro homem, pega ele no susto, ele gritando.
Não é muito bonito. E eles estavam desesperados, achando que não iam conseguir sobreviver àquela grande tempestade. Só que daí, para piorar a situação, sabe o que acontece? No meio daquela tempestade, daquele furacão, daquela chuva, aparece de repente ali um vulto ali, andando sobre as águas. Era Jesus. Jesus estava andando sobre as águas. E aqui nós conseguimos concluir que, possivelmente, eles estavam em uma total escuridão. Porque a palavra de Deus diz que eles estavam na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é entre as 3 e as 6 da madrugada. Então, eles olham Jesus vindo, só que eles não identificam realmente que é Jesus. Então eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz: que fantasma o quê? Tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, ousado, já toma a palavra e diz: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor andando sobre as águas. Olha só a ousadia do homem. Glória a Deus. Eu gosto de imaginar. Imagina, eles estão no meio de uma tempestade. 12 homens ali, naquela embarcação. Eles veem ali uma pessoa que diz ser Jesus, mas eles não têm certeza. E Pedro, ele quer descer do barco para ir andar sobre as águas. Eu imagino que os discípulos devem ter dito: cara, tu tá doido? Não, você não vai, cara, você vai morrer afogado. E se é um fantasma mesmo? Você já pensou nisso? Eu imagino que deve ter sido assim. Mas Pedro desce daquele barco. E Pedro, ele vai viver uma das maiores experiências sobrenaturais da sua vida. Quando Pedro, ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas. E Pedro, ele está caminhando e ele está olhando para Jesus, os seus olhos estão fixos em Jesus, e ele continua vivendo o sobrenatural. A tempestade está ali, está acontecendo, os ventos estão ali. Só que de repente, enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, o que ele inventa de fazer? Ele olha para o lado. E nesse momento a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro, ele teve medo. E naquele exato momento ele começa a afundar. Ele afunda. Então Pedro, ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus, naquele mesmo instante, ele estende as suas mãos e levanta Pedro. Muitas vezes nós somos como Pedro. Nós estamos até caminhando sobre as águas. Nós estamos vivendo algo sobrenatural na nossa vida. Mas muitas vezes surgem tempestades na nossa vida. E em vez de nós olharmos para Jesus, nós começamos a olhar para o lado. Nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para a enfermidade, nós olhamos para a doença, e imediatamente nós começamos a afundar. Nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a olhar para a tempestade. Então, assim como Pedro, que afundou, pode ser que tenha muitas pessoas aqui que estão passando por muitas coisas na sua vida. Pode ser que você esteja hoje como Pedro, afundando. Só que sabe o que Pedro fez? Ele não afundou e morreu ali, não. Ele clamou. Ele gritou, ele disse: Senhor, salva-me, me salva. E Jesus prontamente estendeu as suas mãos e levantou ele. E esse mesmo Jesus que levantou Pedro, no meio daquela tempestade, hoje ele está aqui, estendendo as suas mãos para você. E ele quer neste momento, num ato profético, que você levantar você. Então se coloque em pé no seu lugar. Abaixou.